Boa noite. A gente está começando, então, nossa segunda atividade desse ciclo de oficinas de música na escola. Eu não sei se todo mundo que estava aqui ontem está aqui hoje, então eu vou repetir algumas informações introdutórias. Esse ciclo de oficinas ele é uma iniciativa do Grupo de Estudos Contemporâneos em Música, que tem essa ideia de oferecer atividades de formação voltados para a música na escola, com esse viés um pouco mais prático, né, de coisas que sejam aplicáveis diretamente em sala de aula. A gente tem a ideia de fazer outros ciclos sem uma periodicidade fixa, mas a proposta é que esse seja só o primeiro de vários, abordando outras temáticas, com outros formatos. Bom, para dar seguimento, eu vou passar aquele mesmo vídeo que eu passei ontem, que apresenta o grupo de estudos contemporâneos em música, que é quem está organizando essa atividade. Eu passo o vídeo e depois a gente já inicia as nossas atividades aqui. Olá, eu sou Simone Braga, uma das líderes do GECOM, que é Grupo Estudos Contemporâneos em Música. Esse grupo ele é vinculado à Universidade Estadual de Feira de Santana. E é um grupo que tem 5 linhas de pesquisa: formação do professor de música, performance musical, práticas musicais escolares, psicologia da música e tecnologias no ensino de música. Para participar do grupo, atualmente nós estamos realizando os nossos encontros, nossas reuniões de forma virtual. Então, se você não reside em Feira de Santana, seja muito bem-vindo. Você poderá participar conosco. Acreditamos que mesmo depois desse período difícil que nós estamos passando devido ao isolamento social, nós iremos continuar adotando esse formato de reuniões realizados de forma remota, porque isso facilita a participação e a adesão de mais pessoas. O grupo, além de fomentar pesquisas, nós também desenvolvemos atividades de socialização dessas pesquisas e estudos com a comunidade e também desenvolvemos atividades de formação, a exemplo desse ciclo de oficinas em que nós estamos promovendo. Então, sejam muito bem-vindos às oficinas, né, que irão ocorrer hoje e amanhã. E também agradecemos antecipadamente aos professores Poliana e Eric por estar colaborando, né, com essa atividade. Esperamos que todos possam aproveitar. E aqueles interessados em participar do GECOM, sinalize através do e-mail que vocês estão vendo aqui nesse vídeo. Bem, então, apresentado o grupo, eu reforço o convite de que esse grupo é aberto para quem tiver interesse de participar dele, mande e-mail para esse e-mail que apareceu na tela e também Simone colocou aqui no chat. E vou, então, apresentar o professor Eric, que vai ministrar essa oficina que se chama Criação Musical com Uso de Aplicativos. Professor Eric Barreto é licenciado em música pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em educação musical também pela UFBA, e atualmente ele está fazendo doutorado em composição também na Escola de Música da UFBA. E ele, além disso, é professor também do Instituto Federal, assim como a professora Poliana de ontem, também é professor do Instituto Federal, ele do campus de Ceabra. Então, desde já agradecer muito o aceite do convite e a presença do professor Eric para estar conosco aqui nessa noite, e eu já passo a palavra para ele. Então, obrigado. Está com o microfone fechado. Obrigado, Bruno.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Queria começar agradecendo ao convite feito por Simone e por Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. E também queria desejar força e sanidade para viver esse momento que a gente está vivendo, que está cada vez mais difícil, porque a gente não vai vendo muita saída, né? Assim, a gente vai ficando um pouco desmotivado, mas, enfim, a gente registra que está grave a situação, que ainda não está melhorando, mas que a gente precisa se apoiar e ter forças para conseguir sobreviver a esse período tão absurdo de nossas vidas. E fazer com que a música seja esse espaço em que a gente possa alimentar nossas forças e para nos ajudar e para ajudar quem está próximo, né? Então, eu queria falar isso para começar, mas indo à ideia da oficina, eu queria mostrar umas ideias primeiro e depois tentar montar uma estrutura aqui com vocês para que a gente faça uma coisa de oficina mesmo, uma coisa prática. Eu vou utilizar basicamente três sites, né, digamos assim, e vou começar apenas com um, que é o Chrome Music Lab, mas antes de utilizar especificamente, eu queria mostrar algumas ideias, porque tem muito software, tem muita coisa aí na internet, vocês podem colocar desde jogos musicais a outras ferramentas, e vai aparecer muita coisa. Para mim, o desafio hoje não é ter muita ferramenta, é como utilizar isso nos espaços educativos. E eu tenho uma abordagem que eu venho trabalhando há um tempo presencialmente, né, não experimentei ainda esse trabalho do ponto de vista online, mas vinha trabalhando presencialmente minhas aulas, que é uma abordagem de criação coletiva utilizando softwares, mas muitas vezes também mesclando softwares com instrumentos convencionais, né? Eu estou chamando aqui de software qualquer aplicativo, qualquer unidade digital que faça som, né? Que não tenha acionamento analógico. Então, se Bruno puder compartilhar um arquivo que eu pedi para ele, eu agradeço, porque eu vou mostrando as ideias principais, e aí a gente parte para utilizar o Music Chrome Lab. Se vocês já puderem abrindo aí, experimentando os aplicativos que tem, eu vou colocar aqui no chat o endereço, para quem ainda não tem, tá bom? Vocês podem ir escutando aí o que eu vou falando e futucando aí para quem não conhece, né? Então, essa é a minha apresentação. Pode passar, Bruno, por favor. Então, o objetivo aqui, deixar claro, isso criação musical em ambientes coletivos, então vai ter uma abordagem coletiva. Eu vou falar de 3 abordagens específicas, que são abordagens livres, onde você experimenta livremente os instrumentos, né, digamos assim. Abordagens paramétricas, que são abordagens com alguns parâmetros, e abordagens interativas, que é quando você justamente mescla tanto com outras pessoas quanto com outros instrumentos. E aí, vocês vão utilizar o que vocês tiverem à disposição, tá bom? Pode acompanhar pelo celular, se tiver um celular que quiser acompanhar pelo celular e utilizar o computador para utilizar as coisas, vocês fazem como vocês quiserem. Pode passar, Bruno, por favor. A primeira questão que eu coloco uma pergunta simples: criar ou compor? Eu acho que essa pergunta é importante porque quando você leva para uma sala de aula, para um grupo, que você vai trabalhar numa ONG ou no que for, quando a gente fala compor, em geral, a pessoa pensa assim, poxa, eu vou compor, e às vezes isso soa como uma coisa muito pesada, como uma coisa, eu não tenho criatividade para isso, eu não sei por onde vai, e sempre tem essa dimensão, criar ou compor. Eu gosto muito do termo criação, porque eu acho que ele acaba se tornando mais livre, e apesar de que eu achar que criação é composição, ou pelo menos em alguns aspectos, eu acho que isso tira um pouco da atenção. Então, aqui eu vou utilizar mais o termo criação do que composição. Mas achando que isso é, no mínimo, uma dimensão da composição. Então, a primeira coisa é isso.
a gente vai estar livre aqui para experimentar e para criar coisas. Se a gente vai colocar isso como composição ou não, é um passo que a gente vai avaliar de forma seguinte, após tudo. Por enquanto, vamos tratar isso como uma criação livre mesmo, sem muitos compromissos. Eu acho que isso facilita o diálogo com os alunos e as alunas. Bruno, pode passar, por favor? Nessa mesma dimensão, às vezes você chega fala com vamos fazer música. Isso assusta. Então, às vezes eu trago para essa dimensão mais informal mesmo, de olha, vamos fazer uma coisa aí, vamos fazer um som, vamos combinar, vamos criar de uma forma que isso tenha um sentido. Não precisa ser uma música, não precisa ser uma frase. Trazer a coisa, principalmente trabalhando em ensino médio, trabalhando em espaços, em ONGs, espaços que a gente está trabalhando com adolescente, com gente que não tem ainda uma formação, ou que não tem às vezes não tem nem essa pretensão. No caso da escola, a aula regular, as pessoas não vão lá com a pretensão de aprender a compor, de aprender a criar música. Apesar de eu achar que é uma dimensão fundamental, e meu trabalho é estruturado nisso, trazer essa dimensão mais informal ajuda muito, porque tira realmente peso. Pode passar, Bruno. Então, a ideia de criar trechos musicais, de histórias sonoras, também traz uma possibilidade boa para a criação, porque eu acho que quando você já entra nessa dimensão de trechos musicais, de histórias sonoras, você dá alguma coisa para se começar. Então, quando você fala assim, vamos criar uma história sonora, você pode imaginar o que você quiser. Você pode pensar em uma visita a uma pessoa, você pode pensar num livro que você leu, numa poesia que você leu, numa outra música que você escutou, e você vai criar essa história fazendo sentido para você. Inicialmente, o importante é quem está experimentando criar uma coisa que faça sentido. E aí a orientação que a gente vai fazer como professor vai desenrolar a partir disso. Então, aqui já entra no nível de propostas, né? Eu acho que cabe a cada professor, conhecendo a turma, conhecendo o espaço, criar essa linguagem de proposta mesmo, de fazer isso, né? E esses trechos dessas histórias podem ter um tamanho, pode ter um tempo específico ou não, vai depender também dessa proposta. Eu normalmente começo com coisas em 10 a 15 segundos, que às vezes é até bastante tempo, para experimentar esse tipo de coisa, sempre tratando a dimensão coletiva. Às vezes começa uma ideia, faz 5, 6 segundos de som, aí eu peço para o outro complementar. E aí essa ideia de criar história conjunta também, essa história sonora, discutindo ideias verbais ou não verbais, também começa a ser um desafio interessante. Pode passar. Então, eu já tinha comentado nisso, eu trabalho em geral com abordagens livres, paramétricas e mistas, né? Abordagens livres é quando simplesmente, olha, o instrumento é seu, faça o que você quiser com ele, experimente, explore, sua coisa que você vai criar, seu trecho musical vai ter a ver com o que você fizer sentido. A abordagem paramétrica já vem quando você já insere alguma coisa de música, né? Por exemplo, você pode trabalhar, não, vamos variar as alturas, então escolha 5 notas, escolha 3 notas, escolha 2 notas, para você criar com base nessas 2 notas. Ou então, num parâmetro rítmico, dobro e metade do tempo. E abordagens mistas é quando você utiliza livre no sentido de que você pode utilizar mais elementos, mas é paramétrica no sentido que você tem que conter alguns elementos paramétricos. Então, por exemplo, você vai ter que utilizar 3 notas, vai ter que utilizar 3 durações diferentes, e você pode ainda ampliar para utilizar coisas de sua escolha, né? Desde que você declare quais são as suas escolhas, não ser aleatório. Você pode criar um outro parâmetro que você possa escolher. Então, acho que isso também incentiva a essa consciência dos parâmetros que se usa durante a criação. E aí também eu utilizo abordagens acústicas, eletroacústicas e digitais. Aí cabe a diferenciação entre acústico e eletroacústico, né? E digital, isso aí a gente pode ver um pouquinho depois. Pode passar, Bruno, por favor.
Então, em termos de propostas, eu sempre coloco música para acompanhar imagens ou imaginários, e aí essas imagens podem ser estáticas ou em movimento. Acho que isso também ajuda nessa coisa das ideias. Eu incentivo que dialogue com ideias extras musicais, porque eu acho que isso facilita, mas às vezes eu também faço com que não dialogue com essas ideias, né? Eu acho que às vezes tem gente que tem dificuldade de pensar extramusicalmente, tem gente que tem facilidade. Então eu acho que aí entra a coisa da orientação. Eu, em geral, monto grupos, e nesses grupos eu vejo o que se encaixa melhor. Mas eu não tenho oposição a utilizar ideias extras musicais como às vezes algumas pessoas têm. E às vezes eu coloco que simpatize conteúdos específicos. Isso dentro de um contexto que a gente está trabalhando conteúdos que aí vocês são estudantes e professores de música aqui, vocês estão atentos a esses conteúdos específicos de música. Pode passar, Bruno, por favor. E aí é a coisa dos objetivos que eu tinha falado, né? Você tem um grupo, você tem uma turma e você quer construir. Acho que o que é importante determinar o que é que a gente quer aprender. Timbre, textura, quer compreender o que? As propriedades do som, as dimensões verticais e horizontais dessas combinações que são possíveis. A gente quer perceber formas musicais, a gente quer executar algo no instrumento, mesmo no instrumento digital. A gente determina esses objetivos para poder fazer. E a partir disso a gente vai propondo as criações com base nesses conteúdos. No nosso caso aqui, vocês estão familiarizados com esses conteúdos, então eu acho que o nosso objetivo daqui a pouco vai ser justamente explorar possibilidades dos softwares que a gente vai utilizar, né? Então, eu vou deixar livre para que vocês escolham alguns desses temas e que vocês explorem e depois vocês apresentem para a gente aqui o que vocês criaram com base no parâmetro que vocês entenderem, ok? E aí eu vou comentar como eu orientaria possibilidades de ampliação ou de extensão desse uso. Pode passar, por favor? Então, agora é o seguinte, fazer o quê? Eu queria agora que vocês abrissem o Chrome Music Lab. Eu vou, se você puder encerrar o compartilhamento, Bruno, depois você volta para aí, que aí eu vou compartilhar minha tela para apresentar aqui. Por exemplo, vocês conseguem me ouvir aí, não é? Sim. Ótimo. Sim. Então, aqui, esse piano aqui, ele inclusive teve uma atualização relativamente recente, acho que por conta inclusive da pandemia, que permite você tocar simultaneamente. Então, se quem já se conhece aí puder montar um grupo e abrir uma sala nova dessa daqui do Chrome Lab e copiar o link, pode tocar conjuntamente, né? Isso é bem interessante. E nas configurações vocês podem trabalhar aqui várias coisas, né? Pode colocar o número de oitavas, pode colocar como serão apresentadas as notas, com nome ou sem o nome, pode apresentar inclusive emojis e tudo. Então vocês podem configurar esse piano. E aí, isso aqui é bem interessante, porque você, por exemplo, pode fazer o seguinte, alguém pode fazer. E 3 notinhas, com 3 durações diferentes, sendo seguidas, e a proposta é que o outro complemente. Isso é um jogo musical que é simples de ser feito, mas a ideia é que essas experimentações vão saindo da ideia de improviso, de resposta automática, e que depois de uma aula ou de 2 aulas, a gente tenha uma melodia, por exemplo, composta. Isso pode ser feito ao longo de um trabalho, durante uma aula é plenamente possível se montar uma melodia, mesmo com pessoas que não tenham conhecimento prévio, né? E é claro que aí, a depender do que a pessoa fizer, você pode dar uma orientação quanto professor. Aqui é apenas um dos aplicativos do Chrome Lab. Eu vou voltar aqui para outro. Quem já quiser experimentando aí, acho que deve.
é uma ótima coisa. Deixa eu ir para aqui. Esse daqui eu acho que ele é muito funcional, esse SongMaker, porque você pode... Ele tem uma linha do tempo, falando de uma forma bem simples aqui, você simplesmente pode escrever notas, né? Você tem outras oitavas, né? Você pode dar o play. Você pode controlar o andamento. Você pode mudar o timbre. Você pode configurar para que se tenha acidentes, né? Então, ou tonalidade. Você pode aumentar o número de compassos, né? Você pode mudar a escala, colocar cromática, pentatônica ou maior. Vou colocar cromático aqui. Então, perceba que mudou um pouco a tela, tem mais um compasso. Se você clicar de novo na nota, você apaga ela. Então, esse software eu acho interessante porque você pode trabalhar muitas coisas aqui. Você pode alternar o timbre, e aí você pode trabalhar com a ideia de timbre. Você pode mudar o andamento, e aí o estudante, a estudante vai ter noção do que é a diferença entre ritmo e andamento, né? O que é a duração e o que é específica de um tempo e o que é o andamento. Você pode salvar o link para você completar depois. Se você salvar o link do que você fez, você pode chegar daqui a uma semana e completar. Isso é muito interessante também. E você pode, além de acompanhar as notas, você pode botar acompanhamento rítmico também. Então, então você pode trabalhar a questão rítmica e a questão das notas. Então vamos eventualmente fazer uma... Vamos fazer isso aqui. Deixa eu ver como eu coloco aqui. Então, tem um com si aqui que ficou legal. Então, assim, eu acho que vocês podem... Tem alguém explorando já nesse momento aí o SongMaker? Alguém pode mostrar o que já fez aqui agora? Eu vou encerrar meu compartilhamento. Agora é a hora que fica todo mundo envergonhado. Bora, gente? Pode ser qualquer coisa, mas a gente não se preocupe. A gente não está compondo música, a gente está fazendo uma coisa aí. Tem estudante que escreve o nome, assim, com os quadradinhos, aparece de tudo. A gente vai... Isso não é problema. A gente escuta o que acontece e, a partir disso, dá uma orientação. É livre. Acho que é legal essa coisa exploratória de... Suzy se voluntariou aí. Pode compartilhar. Eu gostei muito desse site aí, eu estava brincando com ele um pouquinho aqui. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar o som também. Aí vocês me dizem se conseguem ouvir. Você está usando qual navegador? Conseguem ver?
O Chrome. Então o Chrome vem. Acho que Dá para ver a minha tela? Dá. Eu fiz isso aqui, ó. ótimo. Mas aí eu não terminei. Dá para ouvir? Dá. Dá para ouvir. Sem problema. Toca mais uma vez? Toco. Agora, aí, por exemplo, numa aula, o que é que eu faria? E vou fazer aqui agora com vocês. Eu vou pedir para a Suzy salvar, copiar o link e mandar aqui no chat. Alguém se voluntaria a completar o que Suzy fez? Se não se voluntariar, eu vou ditar daqui, tá bom? Daqui a pouco eu comento o que Gilmar falou aqui. Então, alguém? Se ninguém vai, eu estou vendo aqui que Lennon está no centro da minha coisa, então eu vou pedir para Lennon dar segmento. Vamos lá, a gente faz junto. Você copia, coloca aí, eu vou ajudando. Enquanto isso, pessoal, vão fazendo seus experimentos aí no próprio SongMake ou nos outros, tá bom? Então, vão acompanhando aqui, trabalhando e vão fazendo os dois juntos. Então, pronto, Lennon, o que é que você propõe? Você pode escutar mais uma vez. Primeira coisa, deixe se guiar pelo ouvido. Assim, não precisa ser nada genial, nada. Pega elementos que já estão aí e tenta combinar. Pode dar play, escutar mais uma vez. A gente segue aqui junto. Sim. Acho que só. Deu play novamente. Peraí. Ok. Então, olha só, o que você fez aqui foi acrescentar mais notas numa dimensão vertical. Enquanto Suzy colocou apenas na dimensão horizontal, né, mantendo a nota, ele colocou uma dimensão vertical aqui e ainda acrescentou mais algumas notas num sentido horizontal também, que é essa laranjinha aqui e essa verdinha solitária na parte de cima da oitava. Ok, aqui a gente já tem uma complexidade de combinações maiores. Olha só quanto elemento a gente já tem que a gente pode explorar para desenvolver isso aqui e tentar. Porque agora o nosso desafio aqui agora é tentar dar coerência a isso. É tentar fazer com que não se torne uma coisa, digamos assim, aleatória demais. Então, como professor, o que é que a gente tem que procurar, o que eu acho que a gente tem que fazer? Procurar elementos mínimos que estejam acontecendo para desenvolver. É como se fosse procurar motivos e desenvolver esses motivos. Então, a gente já tem uma coisa aqui, ó. Nos tempos, nesse início aqui, e o que se repete aqui que Suzy fez, perceba que esse som mais agudo da percussão, eles estão nos tempos fortes, né? Eles estão aqui nos primeiros tempos que ela colocou. Então, o primeiro ponto é esse. A gente tem
um tempo com som, um tempo com pausa, um tempo com som, um tempo com pausa, um tempo com som. Então, isso é um elemento de acompanhamento que a gente já tem. Então, isso é um elemento que a gente já pode utilizar ou no futuro para completar o que está aqui no final. Eu estou passando o mouse aqui, mas a tela que está compartilhada é de Lennon, então dá para ver. Mas aqui, no final, que não está pronto, aqui em cima do restart, aqui, e abaixo do restart, né, já no canto direito, isso, aí. Essa parte que ainda não tem muita coisa aí, a gente já pode utilizar esse elemento. Outra coisa foi a própria combinação que se fez aqui com nota também, em termos de duração. Ela colocou apenas uma nota. Isso a gente precisa ter consciência que tem um elemento aqui de uma linha com uma nota só que ela pode ser utilizada. E a gente tem aqui, ó, também, no início da nota aqui com Suzy, o verdinho, Lennon, aqui. Então a gente tem um som, um silêncio, aí depois vem um som, 2 silêncios, aí vem 2 sons, 2 silêncios, e aí, o que é que a gente consegue perceber aqui? Que quase que se repete. Um som, um silêncio, um som, aí, em vez de ter 2 silêncios, tem um silêncio só. Aí aqui a gente tem uma escolha, que a gente, como professor, pode fazer. A gente pode avaliar se fica mais fácil orientar, isso vai depender da turma, pedir para colocar uma repetição do que foi feito aqui no início. Faz o seguinte, copia esse link e manda para mim para eu apresentar aqui, Lennon, por favor, que eu acho que vai ficar melhor. Eu acho que tem que salvar antes, não, Eric? Tem que salvar. Tem que clicar em save ali no cantinho. Isso. Isso. E aí agora copia esse link. Pronto, vou compartilhar minha tela agora. Vocês conseguem ver? Tá vindo. Pronto. Então aqui, ó, a gente pode ver que tem essas linhas azuis aqui, que elas são mais fortes, que é como se fosse um tempo binário, né? Então aqui tem 1, 2, 1, 2, e a gente pode contar com isso. Se a gente, pegando aqui o que Suzy fez, ela fez um tempo, um som, silêncio, um som, 2 silêncios, 2 sons, 2 silêncios, a gente pode ou repetir essa estrutura aqui, e aí a gente poderia fazer isso aqui, por exemplo. A gente poderia fazer isso, e aí recomeçar aqui, vou tentar fazer igualzinho que ela fez. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos só escutar aqui agora como é que fica. Então, olha só, o fato de estar em loop ajuda muito porque a gente começa a dar sentido, porque fica em loop. Isso é muito bom do software. E aí, se a gente for perceber, essa linha aqui, ela está completa, né? A gente já tem uma ideia feita aí. Então, a gente pode utilizar agora analisar o que o Lennon fez. Ele fez, e aí ele trabalhou com a ideia de acordes, né? Então, como aqui está na escala, tá configurado para estar na escala maior, você tem aqui intervalos de terças sendo seguidos, e aí ele colocou, a gente pode contar aqui também analisando o tempo, né? Ele colocou no caso aqui, no segundo tempo, se a gente pensar que é um tempo, esse intervalo aqui, e colocou no contratempo do 1, 2, 3, 4, do quinto tempo, ou do quinto compasso, chame como quiser, um outro acorde.
E aí a gente pode pegar esse mesmo intervalo de tempo, essa mesma coisa, e escolher novos acordes ou repetir esses acordes, já que a gente está em loop. Então, vamos fazer isso aqui. Vou fazer igualzinho que ele fez aqui para ficar uma coisa simples. Tá? Deixa eu só... Aí a gente pode ver que aqui recomeça um outro ponto. Então, o segundo tempo aqui seria aqui. Então, vamos ouvir agora como é que fica. Deixa eu ver aqui. Pronto, parou a apresentação. Então, olha só, vocês viram que tem alguma coisa aí, né? Assim, tem alguma coisa aí, tem algum sentido. Então, eu acho que o nosso, mais do que utilizar a ferramenta, a gente tem que saber o que a gente quer. Nesse caso, o que foi que a gente trabalhou aqui? Trabalhou uma ideia de coerência, e a gente conseguiu alguma coerência com base numa repetição de uma linha melódica que foi criada com uma nota só, que Suzy propôs, com base num complemento que foi feito harmônico, que foi feito por Lennon, né? Engraçado que, apesar de ser um complemento harmônico, teve uma cara mais solística o que Lennon fez, né? A melodia, na verdade, em termos auditivos, ficou com o que Lennon fez. E o que Suzy fez, que apesar de estar ali... do ponto de vista da música tradicional, ser classicamente uma melodia, porque é uma sequência de apenas uma nota em sucessiva, está com caráter de acompanhamento. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, o software, ele traz essas possibilidades. O que é legal aqui? Você criou esse loop. Então, a outra possibilidade que pode ter agora por exemplo, você dá o play no SongMaker, e você utiliza o piano, que a gente viu primeiro, para improvisar solos ou criar outras melodias por cima disso. E aí, com base nisso, olha só quanta coisa a gente já tem. A gente já pode trabalhar a noção de harmonia, porque você tem uma construção vertical. A gente pode trabalhar a noção de melodia, porque a gente consegue visualizar, inclusive com cores, a construção a construção gráfica de uma melodia, né? E a gente pode trabalhar a noção de textura, de acompanhamento rítmico, de alturas definidas, alturas não definidas. Então, perceba que a exploração do software vai depender do que a gente se propõe. Por isso que eu falei, primeiro a gente precisa saber o que quer trabalhar para trabalhar com o software. Se a gente for trabalhar numa turma de ensino médio, ou eu vou trazer aqui o que Gilmar comentou, né? Ele falou aqui, ó, o que Gilmar colocou aqui no site, no chat, foi isso aqui, ó, deixa eu procurar. O desafio para mim é trabalhar na turma com 25 estudantes dentro de 50 minutos e todos participem. Mas já usei esse programa no terceiro ano do Fundamental 1. Então, eu acho assim que é realmente um desafio, Gilmar, fazer isso. Mas aí eu acho que a gente pode trabalhar com partes. Primeiro, tem que saber as condições que esses 25 estudantes estão. Cada um está com um computador, cada um está com um celular, eles estão dividindo o computador, estão dividindo o celular. Às vezes não tem computador para todo mundo, um pega um fone e coloca no ouvido, o outro pega outro e coloca em outro. Isso acontece. Realmente, sem ter os aparelhos, aí fica realmente inviável, porque você está trabalhando com isso. A não ser quando não tem os computadores, tablets, celulares para todo mundo, e você tem instrumentos convencionais, é possível você colocar uma parte para fazer isso e a outra parte para interagir com os instrumentos convencionais.
Isso é possível também. Ou até mesmo é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas que é possível. Oi? Com licença, boa noite. É isso, Boa as noite. atividades, elas são maravilhosas, assim. O que eu fico inquieto, eu até queria ter participado do outro encontro. O problema também é assim, você está falando sobre as atividades, vejam que o seu público ele tem uma consciência, né, de estar em silêncio, ouvindo e participando. A gente trabalha com crianças, é um pouco complicado, porque eles vão para o chat, vão para outros espaços, não tem, às vezes não tem um computador, está com celular, a questão toda assim. Mas foi até um colega meu aí, o Robson, que me passou esse aplicativo, e eu acho que ele é muito bom, né? Se você também puder falar um pouquinho sobre essa questão de tocar ao vivo, acho que eu enfrento muito o desafio, é isso. Eu não consigo tocar junto com os alunos devido à questão da conexão também. Se teria algo sobre isso, poderia falar, é pertinente falar dentro da oficina, eu também não... É isso. Obrigado aí pela atenção. Não, tudo bem. Eu acho assim, a primeira coisa é que o seguinte, você está falando de trabalhar com crianças de ensino fundamental, eu acho que é aquela pergunta do início, o que a gente quer primeiro? Eu acho que talvez a opção para o ensino fundamental, no terceiro ano do ensino fundamental 1, seja mais exploratório e mais do que trabalhar conceitos, trabalhar essas experiências. Então, por exemplo, acho que se a criança fizer um desenho e você conseguir que ela entenda a diferença entre grave e agudo, não sei, você tem mais experiência nisso do que eu, mas talvez a compreensão disso com o uso do software já seja um aprendizado musical importante. E aí eu acho que ela pode criar livremente com outros parâmetros que não necessariamente dessa coerência mais formal que a gente está construindo, que foi um exemplo que eu dei aqui. Mas, por exemplo, conseguir trabalhar com uma nota grave e outra aguda, reduzir a 2 notas, e que ele ou ela crie isso, eu acho que é uma opção. Quanto a isso de equipamento, pode ainda assim revezar, um começa e outro termina. Apesar de eu não gostar muito disso, às vezes não tem outra solução. Isso pode ser feito. A questão de tocar junto, agora nesse ambiente virtual, é muito complicado, porque esses softwares que a gente utiliza de conexão, eles têm uma latência muito grande e se torna inviável. Mas aqui no Chrome tem essa no Chrome Lab tem essa possibilidade de você salvar e pedir para o outro completar, e isso melhora um pouco a situação. Então, mas realmente, para trabalhar tocando junto com, assim, nesse momento de que está tudo online, é realmente mais complicado. Acho que alguém levantou a mão. Não sei se respondi, Gilmar, você pode comentar alguma coisa também. Respondeu sim, obrigado, querido. A questão também é que os alunos se dispersam, mas assim, acho que não é o tema aqui da oficina, a gente não vai se ater a isso. A questão é a aplicabilidade do software, que eu acho que é muito bacana. Eu até descobri um que tinha um piano muito, muito massa mesmo, consegui trabalhar, apresentar as cifras, né, aos alunos. Então, assim, acho que ele cumpre bem o papel, né? E é bacana porque nem todos os estudantes, assim, as escolas, elas às vezes não têm o objetivo de formar músicos específicos, mas que tem uma iniciação musical, uma noção, Sim. né? Eu acho que esses softwares, eles possibilitam, né, essa vivência musical mais prática, vamos dizer assim. Acho que cortou um pouco, Gilmar, não consegui lhe ouvir tudo, não. Não, o que eu quis dizer, na verdade, é que a questão das crianças, assim, a gente não vai se ater a isso porque não é o objetivo da oficina. Mas eu vejo a grande possibilidade desses softwares porque muitas escolas não trabalham com a questão de formar, por exemplo, aqui eu trabalho hoje, a questão não é formar músicos, né, instrumentistas, mas que tenham uma iniciação musical. E esses sites, esses softwares, acabam possibilitando a vivência do aluno que não tem um instrumento, que não toque, construir algo que seja musical, né? Se aproximando mais da vivência prática deles, né?
É isso. Sim. Sim. Eu não consegui escutar tudo, não, porque minha conexão ficou ruim aqui, eu consegui trocar de conexão, mas de repente a gente bate um papo depois específico. Eu queria saber se mais alguém tem tem outra pergunta, eu vi que alguém levantou a mão. Tem Vanessa aí, gente. Exatamente. A Vanessa colocou no chat uma pergunta. Se essa proposta tá, de criação do Maker é para você utilizar e demonstrar para os alunos ou é para eles utilizarem o programa junto com você? Não, isso aqui é para os alunos. É como mais ou menos eu fiz aqui agora. Eu coloquei, Suzy iniciou, depois Lennon complementou, e aí nisso, acho que eu tentei mostrar aqui um pouquinho de como eu oriento essa construção para que a ideia de criação não fique no sentido de que criação é uma abordagem de um dom, de um talento específico, que existem formas de a gente orientar a criação. O bom de utilizar software é porque você vai dar o play e vai escutar o resultado ali imediatamente, diferente de um instrumento que você tem que também aprender a tocar esse instrumento. Então, isso é uma coisa que facilita um pouco. Então, assim, esse é o SongMaker, né? Outra, eu vou mostrar ainda uns outros dois softwares aqui, que são dois aplicativos, que são bem interessantes também nesse termo de combinação. Então, assim, alguém mais quer mostrar alguma coisa que fez aqui, para eu também, de repente, trabalhar outra forma de ideia de orientação, de elementos que vocês podem pegar? Porque eu acho assim que o segredo não está no software, o segredo está no que você pode orientar como professor com base no que aparece. E aí, nesse sentido, eu acho que é esse exercício de buscar a musicalidade, buscar a coerência, buscar ver o que pode soar interessante com base naquele primeiro ímpeto que o aluno ou a aluna tem ao fazer essa ideia inicial. Renê levantou a mão aqui. Magno também tinha pedido para mostrar alguma coisa. De repente, não sei se Magno quer mostrar aí o que ele fez. Não, foi só para dizer que eu estava também usando o aplicativo que o botou o link e estava mexendo também. Certo. Kleber e Renier levantaram a mão. Não sei se eles querem falar ou se só esbarraram. Kleber, cadê você? Não, é que eu percebi que dá para trabalhar também com as claves aqui nesse SongMaker. Por exemplo, eu fiz uma parte que estava tocando, eu acabei de esquecer de desativar. E aí eu trabalhei com a base do G-Sha aqui. Só que... Compartilha com a gente. Vou tentar aqui, vou mandar o link daqui a pouco. É porque eu acabei dando um restart. Tá bom. Alguém mais? Se quiser falar, também tinha levantado a mão. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Boa noite. Sim. Então, eu estava perguntando no chat que se o aluno que está com o celular tem como interagir nesse aplicativo com o professor que está no computador, ou é especificamente tem que usar no computador? Não, desse jeito que a gente está fazendo aqui, pode. Você tem que salvar, copiar o link e mandar. Porque quando você salva, ele fica aberto para qualquer hardware, né? Para qualquer dispositivo a abrir. Então, fica mais... Você pode interagir. Lembrando, assim, que isso a gente está trabalhando aqui no ambiente virtual, mas que no ambiente físico também possibilita outras interações. Eu acho que o importante, pessoal, é ter em mente, do ponto de vista metodológico, isso. O que eu vou trabalhar, né? E tá aberto para tentar entender o melhor possível do que o estudante escreveu ali, colocou, para auxiliar que essa invenção dê um passo seguinte. Pode ser pela repetição de um padrão, mas que foi o caso que eu fiz aqui no exemplo que Lennon e Suzy fizeram, mas pode ser o contrário. Às vezes alguém faz um negócio com um padrão muito fixo. Então, dizer, olha, quebra um pouco esse padrão também para gerar um pouco mais de interesse. Então,
essa abertura para essa análise do que está acontecendo ali e para tentar criar que a gente precisa estar aberto a fazer. E inventar suas abordagens também. Eu acho que o professor ele é livre para criar essas possibilidades de interação, seja com outros instrumentos, com outras pessoas, isso é possível. Kleber, conseguiu? Professor, Sim. é porque, peraí. Essa é a clave que seria no Agogô. Tá. Você mandou o link? Não dá para ouvir, não? Não. Se É? você puder, compartilhe sua aba. Aí depois eu vou colocar a conga para ver se fica legal. Sim. Essa seria a clave do Agogô, né? No Ijexá, no ritmo Ijexá. Você consegue Opa. compartilhar a tela para a gente ter a parte visual também? Porque eu acho que o legal do Ah, tá. Chrome Lab é isso. Só um momento. Tela inteira, né? Tá rolando aí? Vai começar agora. Tá vendo a tela aí? Estamos. É porque eu tava vendo se tinha como separar a conga, entendeu? Mas quando eu coloco a conga aqui na percussão, aí fica tudo mesmo, a mesma percussão e não varia. Uma coisa que já fica clara aqui, né? Se a gente vai escrever isso aqui em notação tradicional, fica extremamente difícil. A gente escreve aqui como um pattern, né, um padrão, e fica muito mais simples de visualizar e de Mas entender. eu já pensei na notação da partitura mesmo, e aí fui contando e fui colocando. Sim, mas é bem mais fácil escrever assim do que na tradicional, com né? certeza. Então, olha como a gente pode, inclusive, trabalhar essas coisas com aproveitar o que é possível, né? E aí, por exemplo, você pode trabalhar isso, você tem aí um padrão, né? Você tem aí uma clave, e a partir disso você pode trabalhar outros elementos rítmicos, afro-baianos ou não, ou outras ideias, né? Então, acho que isso é bem interessante. Nosso tempo está indo, o Music Chrome Lab tem outros aplicativos, né? Que aí vocês já estão dando uma olhada, mas eu vou até, inclusive, para falar um pouco da dificuldade de Gilmar de trabalhar no Ensino Fundamental 1, eu vou passar para outro aplicativo, que eu vou mandar o link para vocês aí agora, e vou compartilhar minha tela. Que também ele é bem interessante, ele é bem simples, e é muito divertido. O espectrograma é muito legal, mas olhem esse link que eu mandei aí agora, e eu vou compartilhar a minha tela aqui, peraí. Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Olha só, isso aqui, na verdade, é um conjunto de padrões, e eu vou pegar e vou colocar aqui, por exemplo. Vocês conseguem escutar? Sim. Então, olha só, aqui a gente pode fazer várias combinações.
Então, acho que vocês conseguiram visualizar aqui. Isso como se fosse você treinando os alunos para serem DJs, né? Assim, você tem ali os vários samplers que você vai começar a combinar. Eu acho que, por exemplo, isso para... eu acho que isso serve desde o aluno do ensino médio, aluno do ensino fundamental, porque já tem os padrões ali prontos. E a gente começa a ver como essas coisas podem ser combinadas. E uma coisa que é possível fazer aqui para estimular essa coisa da criação, porque a criação ela demanda escolhas. Eu acho que isso é um princípio de seleção e de escolhas. Por exemplo, qual a sua combinação preferida? Faça uma combinação preferida aqui. O que é que tem de melhor? Então, o que é que você acha que soa mais interessante? Porque aí você já começa a alertar o ouvido para escolhas. E começa a entrar numa dimensão da música que é de compreender timbre, duração, as formas de você combinar as coisas que sejam interessantes. O legal disso aqui, então, você começa a abrir o ouvido para esse mundo mais crítico sonoro. O aluno ele precisa ter um critério para escolher, mesmo que seja um critério não verbal, um critério não claro para ele, mas gostei mais disso. Mas foi uma escolha feita com algum nível de consciência. Talvez a gente nem sempre na música sabe por que a gente gosta de uma coisa, a verdade é essa, né? Talvez até a maioria das vezes a gente não saiba. O que importa é que gostou e que aquilo ali foi um trabalho auditivo. Então, fazendo esse trabalho auditivo de escolha, eu acho que já é uma conquista para a gente como professor. Teve algum nível de consciência ali. Então, a gente também pode fazer performances com isso. Porque olha só, agora eu vou fazer uma apresentação. A pessoa pode pedir para anotar o que vai entrar primeiro, o que vai sair. Então a gente pode, sei lá, você tem 4 minutos para fazer as combinações. Então a pessoa vai dizer, olha, eu vou dar 4 voltas com um cantor só que está ali, né? Depois eu vou acrescentar mais 3 no próximo ciclo. E aí depois eu vou tirar depois eu vou botar todo mundo. E aí a gente pode trabalhar com a ideia tanto de textura, a gente pode trabalhar com a ideia de densidade sonora, porque pode ficar com menos som ou com mais som. Então, a gente pode ir trabalhando essas ideias e sempre trazendo para esse campo das escolhas, que é extremamente importante na criação musical. A habilidade, a capacidade de você fazer escolhas. Então, a gente pode ver que tem vários padrões aqui possíveis, só nesse, né, porque tem outros que você pode escolher, além desses padrões. E vamos fazer uma coisa agora. Alguém pode fazer uma pequena apresentação para a gente aqui agora com o Incredibox? Uma apresentação ao vivo, assim. A pessoa vai construir aí 1 minuto e meio, 2 minutos de performance. Se ninguém se colocar, eu vou escolher aqui, viu? Ninguém? Eu vou escolher então. Vamos lá. Letícia. Oi. Compartilha a sua tela, Tá um Letícia. momentinho que eu tô tendo problemas aqui com... Só um minutinho. Tá bom. Meu computador tá desconectando bastante do Wi-Fi. Sim. Pronto. Enquanto Letícia se apronta, aproveitar que
que Simone colocou no chat para reforçar, gente. Tá o link ali do formulário de frequência. Por favor, todo mundo responda, porque a gente vai usar ele para emitir certificado. Então, por favor, respondam. Tá ali no chat, Simone acabou de colocar. Então, enquanto a Letícia está se preparando, eu acho que, assim, que uma coisa que é importante também dizer desse processo do uso aqui do Incredibox é que uma coisa que pode ser feita é o seguinte: depois de montar uma música, digamos assim, uma criação, uma coisa, ele é legal que a gente pode tentar utilizar para fazer ao vivo, com os estudantes e as estudantes fazendo com a própria voz. Então, porque ele pode levar para casa, pegar pode acessar em casa e ficar só repetindo aquele padrão, treinando a semana toda. Na outra semana, junta um grupo de 3, 4 pessoas, 5, o que for, e vamos ensaiar agora para vocês fazerem. Isso também é uma coisa legal. E aí, Letícia, pronta? Acho que a Letícia não vai conseguir. Eu posso compartilhar, Eric, caso ela não consiga, que eu criei aqui. Tá, Eu acho que ela caiu. Ela caiu? Tá, então compartilha. Pode compartilhar outra pessoa. Quando ela voltar, a gente escuta dela de novo. Só um instante, aí você vê se está aparecendo, por favor. Tá. Ela, desde cedo, né? A gente está com problema de conexão, Letícia. É complicado mesmo. Chegou aí? Eu estou escutando, mas não estou vendo a tela. Alguém está vendo a tela? Eu acho que é porque você está apresentando, Eric. Tem que encerrar o seu compartilhamento, Eric. Desculpe, eu não estava atento a isso. Desculpe, foi mal. Não está indo? Espera aí. Agora eu acho que vai. Está indo aí? Foi. Sim. Agora sim. Amanda, não tá saindo som, não. Não tá vindo. Eu acho que é porque você tá compartilhando a tela inteira. Compartilha a guia. Deixa eu colocar uma guia, então. Para ver se vai.
Muito bom, Amanda. Então, olha só, a Amanda trouxe várias ideias que a gente pode trabalhar aqui, muito bom. Primeiro, que a gente pode trabalhar a ideia de clímax. A gente pode começar apenas com som, a gente vai aumentando a textura, depois vai diminuindo, ou então vai aumentando. A gente pode, por exemplo, tem hora que entra a voz que faz o som do baixo, que dá aquele peso do grave. Tem hora que entra a voz que é mais próxima da bateria, que faz aquele som mais rítmico, que dá a ideia de que a música dá uma acelerada, né? Que a música ganha mais energia. Então a gente pode trabalhar com toda essa construção que, no fundo, é a construção de forma. A gente pode pensar em introdução, em desenvolvimento, em clímax. Isso para quem está, por exemplo, com aluno do ensino médio, que já tem essa condição verbal, inclusive ela é um pouquinho mais fácil, a gente pode trabalhar isso. Mas mesmo com quem está no ensino fundamental, a gente pode trabalhar com ideias de que, olha, você começa montando uma coisa mais suave, mais lenta, e depois vai acrescentando coisas. E essa ideia de forma vai sendo trabalhada. Então, além de trabalhar muito com timbre, aqui com samples, né, que é o coração da coisa, a gente pode trabalhar com muitos elementos de forma, né? Isso é interessante, que apesar de serem samplers, né, de ter essa coisa de loop repetitiva, a gente consegue criar um discurso muito maior do que apenas o do loop em si, né? A gente cria uma forma musical, é possível a gente criar uma forma musical maior. Então, isso nesse aplicativo é bem interessante. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para colocar? Não, acho que a pergunta é... Boa noite. Eu acho que a pergunta é igual a que o colega fez logo mais cedo. Desculpe, eu não sei se eu não te ouvi responder, mas assim, se o aluno tiver no aparelho celular, ele consegue acompanhar e fazer? Olha, esse aula aqui, eu sei que ele tem, que você pode baixar para o celular. Sim, ele pode acompanhar, ele tem um aplicativo no celular. Agora, esse daqui, eu nunca experimentei ele salvando. Eu acho que tem a possibilidade também. Deixa eu olhar aqui agora. Porque quando você salva, fica melhor para trabalhar, né? Eu sei que você tem a opção de gravar, mas eu não sei se você pode compartilhar essa gravação depois. O aplicativo para celular é pago. É pago, né? R$ 28,99. Obrigada. É caro. Mas ele consegue acessar pelo navegador. Certo. Não é isso? Dá para acessar pelo navegador do celular. É claro que, assim, isso depende de condição de internet, disso tudo, né? Para ambiente virtual, como a gente está agora, é isso, né? Mas lembrando que a gente pode utilizar isso aqui se em algum momento a gente voltar ao presencial também. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Professor, eu aqui, Magno. E que eu estava fazendo aqui o som do negócio do DJ lá, aquele joguinho lá do DJ, só que o seguinte, eu queria para compartilhar aí, mas só que o que estava acontecendo? Eu fiz o som saiu legal, só que quando eu fui para gravar, né, que eu gravei botei para gravar, deixei alguns minutos gravando, não muito grande. Quando eu fui, deu para eu compartilhar ou então baixar MP3, só que todos os dois deu para eu ir para Play Store, só que eu fui para Play Store e quando eu cheguei lá é pago. Ah, entendi. Então você não pode salvar sem pagar. De qualquer forma, você está no celular ou está no computador? No celular. Está no celular, né? Você consegue compartilhar a tela aí pelo celular? Vou ver aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Não, pelo celular não se consegue compartilhar a tela. Ah, não se compartilha, né? Tá, pelo Google Meet não compartilha a tela. Tá, ok. Tá. Alguém mais fez alguma coisa pelo
pelo computador que possa compartilhar? Eu posso tentar. Você fala desse aplicativo mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Chegou aí para vocês? Eu parei. Chegou sim. Então, olha só, ficou ótimo sua combinação. Mas, assim, se a gente pensar que em contraste, por exemplo, você pode ampliar para fazer uma redução do que você tem, para depois voltar e ampliar. Então, aí é uma questão da construção da música, mesmo mais do que um trecho, você dá um passo além. Isso fica um trecho legal, mas como é que a gente avança nisso? Então, você pode fazer essas combinações e pensar ao longo do tempo. Às vezes é interessante você reduzir tudo de uma vez e deixar um só. Aí dá aquela sensação de que parou, e aí você depois volta com todo mundo. Isso é uma coisa muito comum em música, na verdade. Então, e quando a gente vai trabalhando essas coisas com os alunos, essas referências auditivas vão ficando com a relevância de que você fez. E sendo que quando você faz, você mexe com aquilo ali, dá tanto uma diversão a mais, porque foi você que fez, você que combinou, como também incentiva essa coisa que eu falei, que eu acho que é o mais importante, essa dimensão crítica do ouvido, né? De você escolher o que está combinando. Eu vou... Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso, algum comentário? Queria... Ó, Josinã falou aqui que o filho está experimentando. Que legal. Professor, sim. Eu fiz aquela parte lá do... Acho que deu para terminar, só a parte harmônica e melódica que não está muito legal. Songmaker. Você quer compartilhar? Pode ser. Pronto, compartilha então. Eu vou estar usando outra sonoridade. Sim. Aí você tem aí a clave no Lé, a clave do agogô e um pouco do rum, que tá o grave, só que não dá para ouvir muito, não. Por que não? A marimba tá fazendo Lé, essa batida eletrônica aqui do triângulo tá fazendo como se fosse o agogô, e aqui um pouco da variação do que seria o rum. Só que como a sonoridade é um pouco diferente, aí não dá para perceber um pouco onde está cada pedaço. Mas eu estou escutando muito mal o que tá. Não estou escutando a marimba. Você pode compartilhar, em vez da tela toda, compartilhar só a aba? Não entendi. Acho que você precisa compartilhar só a aba, não a tela toda. Porque não está saindo som legal para a gente aqui, não. Tá, então vamos ver. Eu tenho que parar, então, a apresentação, né? Tá. Sim, tem que parar. Nossa. É uma janela ou uma guia? Uma guia. Uma guia. Vou colocar aqui do ensino que eu disse a coisa do palco. Tá aparecendo? Agora vai aparecer. Tá?
Isso. Ficou bom. Gostei. Qual seria o passo seguinte? Uma possibilidade. Criar uma melodia cantada em cima disso. Você cantar alguma coisa com sua voz ou com algum instrumento. Isso seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria você pegar e começar a fazer variação rítmica. Então, por exemplo, você tem aí o que você falou que foi o rum e o agogô. Então, você pode pensar em um outro instrumento de percussão fazendo uma linha mais livre. Tipo, a marimba em cima ele estava fazendo o Lé, tá, tum, tá, tum, tá. Ele estava fazendo isso, não sei se você vai identificar. E embaixo tinha o rum, né? Que foi tá, 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 fazendo isso. E mais embaixo tinha uma base só do rum que era tu du 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 tu du tu tu tu. Tava fazendo isso. É o que deu para fazer. Tá. Então, ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou passar aqui para outro. Ficou muito bom, Kleber. Parabéns, ficou legal. Acho que a gente pode... A ideia é que vocês explorem e pensem como orientar um aluno, né? O que vocês podem explorar mais para criar. Além disso, sempre, olha, no trabalho de criação eu sempre faço isso. Por exemplo, se eu for trabalhar isso por um mês, o estudante pode chegar com uma coisa ótima. Eu sempre coloco um desafio a mais para outra semana seguinte, porque a gente sempre dá para ampliar as coisas, seja criando um novo trecho, seja combinando um trecho com o outro, seja colocando uma nova camada de textura, a gente sempre estimular essa imaginação de como ampliar ou aperfeiçoar o que foi feito. Eu acho que essa é a base, uma das bases, né, para a gente trabalhar com criação. E isso vai para a criação com os softwares também. Já está chegando no final, eu vou apresentar só mais uma coisa aqui. Pode perguntar. O Josinã levantou a mão. Né? Pode perguntar. Eu quase meto na coisa de Kleber ali. Falando Kleber, mais uma vez, eu sou seu fã também. Eu fiz uma experiência aqui no momento, meu filho está aqui do meu lado, ele está usando o notebook, e pedi para ele fazer a mistura no Credbox. E aí eu peguei o link e salvei a pista e coloquei o link aí. Gostaria, porque eu não tenho como compartilhar a tela. Mas para vocês verem como é... ok. Queria ver se o senhor pudesse mostrar para a galera como ficou. É uma experiência, né? Tá. Uma sala de aula, gostaria dessa... Eu vou abrir aqui, estou abrindo e vou compartilhar. Você vai compartilhar, Eric? Deixa eu compartilhar aqui a tela agora. Você pode compartilhar, Bruno? Posso. Está aberto aqui. Se quiser. Tá, então compartilha. Tá, ótimo.
muito bom. Eu gostei. E aí, naquela mesma coisa, eu achei que foi construindo muito lento, né? As coisas foram vindo aos poucos. No final, colocou mais uma ali. E é isso. Você pode ir fazendo esse crescendo de 5 minutos e vai ficar divertido, vai ficar soando legal, porque os samplers estão ali. De repente, você vai crescendo aos poucos, você nem vai se dando conta que está tão cheio de som. Quando estiver cheio, você interrompe e deixa uma voz só. Aí também dá um efeito de novidade legal. E depois você volta para tudo. São possibilidades que estão aí na música, não é nada de grande inovação, mas a manipulação das crianças e dos adolescentes com isso abre muito a mente para a aprendizagem musical, porque realmente você está trabalhando com o ouvido, que eu acho que é a nossa função, né? Abrir a cabeça para essa dimensão auditiva que tem do pensar musicalmente, né? De saber que a música ela é capaz de dizer coisas pelo som. É muito comum a gente discutir a questão das letras das músicas, né? E às vezes até falar bem ou mal de uma música pela letra, mas a música tem valores, tem qualidades para além da questão da letra, né? E a gente formar esse estudante que consiga perceber a beleza ou a qualidade, ou a falta de qualidade mais técnica, né? Pensando mais assim, de como o próprio som ele se comunica e o que é o que são esses critérios de qualidade sonoras, né, para além da letra, eu acho importante, até porque a gente vive, a gente tem um ambiente de muito preconceito, com muita música, por conta, por supostamente certas letras não serem adequadas, ou não serem julgadas como boas ou de qualidade. Então, eu gosto de trazer mais para essa dimensão do som nas minhas aulas e trabalhar isso com os alunos. Eu acho que esse Incredibox faz isso bem. A gente está chegando aqui ao final. Eu vou apresentar só uma propaganda aqui, que eu com alguns colegas de trabalho, a gente tem um grupo e a gente está desenvolvendo alguns softwares que não são para criação ainda, porque isso demanda uma questão técnica maior, mas talvez sirvam para vocês pela questão da teoria. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e posso mandar o link, vai ser coisa rápida. Então, aqui, ó, a gente chamou de régua escalar deslizante, vocês conseguem ver aí? Aqui? Sim. Sim? Ótimo. Então, basicamente, a gente calcula aqui as alterações, né? Porque tem muita gente que toca, que sabe fazer as escalas, mas que no instrumento, no violão, no piano às vezes até menos, mas principalmente no violão, e não sabe como as escalas são construídas. Então, o que a gente fez foi a opção de escolher a escala, né? Por enquanto maior ou menor, mas a gente vai colocar as outras. E, por exemplo, se eu posicionar aqui no Mi, alterou automaticamente das notas aqui, apresenta as alterações, né? Então eu tenho toda a escala de Mi aqui. Mi, Fá sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré, Mi. Você pode tocar. Tem os graus aqui da escala, né? Que estão aí. Você pode tanto arrastar, quanto pode movimentar por aqui. E aí percebe, eu coloquei aqui Mi bemol. Ele automaticamente calcula as alterações para ter a escala de Mi bemol maior. Se por algum acaso extremamente inusual você quiser a de Ré sustenido, você clica aqui em mostrar equivalente inarmônico, ele vai calcular a escala de Ré sustenido e tal. E vai colocar. E aí, ao mesmo tempo, você pode ir passando, você tem aqui a escala. Você pode também ouvir com andamentos diferentes, né? Pode alterar o modo. E foi o efeito, você pode escutar. Isso é legal por quê? Porque tanto dá uma visualização da construção da escala, apresentando os intervalos. A gente vai melhorar a ideia das aulas aqui, que apresenta isso, que ainda não está bem, né? E colocar isso. E você tem a visualização dos intervalos, né? Que no caso aqui, maior, menor, maior, maior, menor, maior, maior. Na escala menor, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa que a gente fez é uma ideia de uns jogos, né? Que você pode colocar seu nome, por exemplo,
E você escolhe, aí tem 2 joguinhos aqui que a gente pode colocar, por exemplo, qual é a escala? Você caiu aqui aleatoriamente essa escala. Então, você tem que dizer qual é. Então, a ideia aqui é que você reconheça o padrão. Então, primeiro, esse padrão aqui, que você tem um intervalo de 1 grau, 1 tom, semitom, 1 tom, tom, semitom, tom, tom, é um intervalo de uma escala menor, né? Então, você vai vir aqui, ó, a primeira nota é Ré sustenido, vou colocar Ré, colocar sustenido, e se é menor, vou escolher menor. Quando você acerta, ele toca a escala. Se você errar, por exemplo, não vai tocar. Isso é uma coisa. O outro já é uma coisa mais ativa, né? Você tem aqui para escolher qual é. Você tem que escolher o tom de Lá bemol, né? E da escala maior, né? Então você tem que saber identificar qual é a maior e qual é a menor. Nesse caso, esse daqui é a maior. Eu vou arrastar, vou clicar em cima, arrastando não vai, e vou arrastar aqui para posicionar no Lá bemol. Então, ele vai tocar. Agora ele já apresentou aqui outro, eu vou estar pedindo menor, eu vou colocar o maior, mesmo que eu coloque em Fá sustenido, ele bugou, é um erro que eu acabei de encontrar, tá vendo? Que é bom testar. Isso está em teste, está errado, eu vou corrigir. Então, eu estou compartilhando, inclusive, por isso. Se vocês encontrarem bugs ou encontrarem erros, por favor, tem o nosso e-mail, vocês mandam para a gente quer também ajudar a construir isso. Todo erro, venha e enviem para a gente. Tem eu e outros colegas que são da área de informática, que estão programando, então, às vezes, para revisar tudo fica complicado. Então, se vocês, de repente, compartilharem e encontrarem erros, a gente agradece bastante para a gente poder depois divulgar abertamente quando tiver uma versão melhor. Deixei para o final só para mostrar aqui para essa colaboração. Então, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aqui para escutar. A gente já passou 5 minutinhos, mas eu tenho mais um pouquinho. Oi, professor, você vai jogar o link desse agora aqui no chat? Tá, olha só, eu vou compartilhar o site, porque tem mais coisas, e vou me comprometer a corrigir o link do site. Aliás, não, eu vou mandar logo o que tá aqui, porque fica melhor. Peraí. Aí querem seu e-mail também, viu? Para contato. Tá, eu vou mandar. Vou colocar aqui, olha. Vou colocar 3 links. Tem esse. Porque a gente fez uma atualização e essa atualização mudou o link, porque a gente mudou o nome. E aí no site não está direcionando. Mas o site eu vou corrigir. Isso até amanhã. Tem algumas coisas lá que a gente está trabalhando. Vocês podem dar uma futucada. Lembrando que esse trabalho está em processo ainda, então revisem, estejam atentos para possíveis erros, e se encontrar algum erro, por favor, mandem. E meu e-mail aqui é esse aqui, ó, peraí. Aliás, tá, não sei se foi. Vocês podem mandar pro do IFBA, que é até melhor, porque vai confundindo com outras coisas que eu recebo no Hotmail, e às vezes eu me perco no IFBA e recebo menos e-mail, então fica mais fácil para observar o que vocês estão enviando. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Professor, eu gostaria de estar fazendo um agradecimento, porque conhecer essas ferramentas digitais, pô, eu já imaginei várias coisas aqui, por exemplo, eu participo de uma
um componente chamado harmonia 2, às vezes a gente tem bola com as escalas e tal, e esses jogos servem para, até para mim mesmo, como professor, fixar as escalas de cabeça e tudo mais. Sobre aquela coisa que a gente estava fazendo aqui, eu e meu filho e tudo mais, eu pensei uma das dicas que o senhor deu ali, de fazer a aula de paramétrica, mista ou livre. Então, quando o senhor falou que poderia estar muito lento a entrada dos coisas e tal, eu deixei um pouco livre para ele experimentar. Eu mostrei o que as figuras e deixei livre para ele experimentar realmente assim, para ele eu não sei nem como usar a palavra, e conhecendo, entendeu? O software, e entendendo como é que ele funciona e tal, para depois a gente começar a moldar a situação. Agora dá para fazer uma parada aqui, dá para fazer um jogo aqui, dá para fazer isso aqui. Gostei muito de aprender e conhecer esse software. Eu ainda não conhecia. E vou usar sim. Vou usar bastante, porque criança adora celular, adora jogo, adora software. E por mais que você tenha 25 alunos, eu sei que é muito difícil trabalhar em uma sala com 25 alunos, ou 50 até. É muito difícil você aprender a aprender jogo, mas quando você fala assim, é um jogo, gente. Entendeu? Eu acho que eles param e pensam, pô, a gente vai jogar videogame com o professor. Entendeu? Sim. Eu perdi um pouco de sua fala porque minha conexão caiu aqui, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer, principalmente o início e o final. Obrigado, Josinão. Bom, eu acho que é isso, né? Eric, quero lhe agradecer demais e dar os parabéns primeiro por esse encontro excelente aqui, foi ótimo, maravilhoso. Quero elogiar, eu fiz um elogio similar ontem à Poliana e quero colocar aqui, foram 2 oficinas muito interessantes, principalmente, e a sua até que mostrou softwares diferentes, programas diferentes. Eu acho muito legal isso, assim, que é uma coisa que a gente fala muito para os estudantes, de nunca esquecer que a gente, no fim, é professor de música, não é professor de software. Então, assim, eu acho que você enfatizou muito isso, que a gente precisa aprender a trabalhar com esses softwares, explorar as ferramentas do software, mas sempre com um sentido musical, com o objetivo de trabalhar música. E isso está muito evidente na sua fala e em tudo que você falou. E foi muito rico nesse sentido. Parabéns e muito obrigado por compartilhar, pela gentileza de compartilhar isso com a gente aqui. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. E eu acho que é isso, a gente faz parte de uma comunidade, né, de professores e professoras de música. A gente precisa estar sempre compartilhando, porque é isso que nos enriquece, né, e que dá sentido à nossa prática também, às nossas coisas. Eu tenho certeza que todos vocês vão pegar e vão desenvolver suas próprias maneiras de trabalhar, e o importante é isso, é você encontrar um local que você se sinta confortável, e sempre experimentando coisas novas, e trazendo para aquilo que você vê que funciona. Vai ter coisa que vai dar errado, e você vai ficar triste, mas no outro dia vai dar certo, você vai ficar feliz. O trabalho de professor é esse sobe e desce de emoções sempre. Então, mas obrigado pelo convite, força nesse momento, e vamos continuar fortalecendo nossa comunidade com nossas experiências e contribuindo para melhorar a qualidade da educação musical na Bahia, que é tão diverso, né, tão grande, de Barreiras a Salvador, de Eunápolis a Juazeiro. Tem tanta coisa, tanta música diferente, tanta coisa legal que a gente pode fazer. E nós somos os responsáveis por garantir, por trabalhar também, né, com essa diversidade, com essas possibilidades. Então é isso. Obrigado, boa noite. Obrigadão, Eric, mais uma vez. Gente, para finalizar, vou colocar aqui no chat mais uma vez um formulário de avaliação dessa atividade. Para quem for professor da educação básica aqui de Feira de Santana, esse formulário também tem um link para um questionário de pesquisa que a gente está trabalhando. É o mesmo formulário, o mesmo não, né?
É similar ao de ontem, mas aplicado a essa oficina aqui. Então, quem puder, responda lá para a gente ter um retorno do que é que vocês acharam e de como é que a gente pode melhorar nas próximas vezes em que a gente for ofertar oficinas nessa natureza. A gente deve postar isso, fazer algumas edições e colocar e disponibilizar essa gravação mais para frente, e aí a gente avisa vocês quando isso estiver disponível, tá certo? Não deixem de responder a avaliação, por favor. Eu agradeço a presença de todos e todas, e todes, e agradecer a Eric, principalmente, por estar aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Tchau, pessoal. Até mais.